Esferas da Vida. Apoio Cultural. Saúde Quântica Araraquara. Cuidando do espírito através da ciência. Daniel Mariottini. Porta-Joia Lingerie. Esferas da Vida no ar, dia de Natal. Jesus Cristo nasce há 2000 anos para ensinar à humanidade o sublime sentimento que é o amor. Conversaremos hoje sobre seu nascimento, sua vida, seus ensinamentos e o que o Natal representa hoje para a humanidade. Fique com a gente, é uma honra tê-lo aqui conosco neste dia tão especial. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Uma visão espírita sobre o sentido da vida começa agora, neste dia especial, e recebemos aqui no estúdio Arthur Valadares e Flávia Contartese. É uma alegria tê-los neste dia comemorativo para toda a humanidade, para a grande maioria. Exato, a alegria é nossa estarmos aqui hoje falando de Jesus. Sejam muito bem-vindos. Para mim é uma alegria estar aqui mais uma vez. Desde já, um Feliz Natal a todos nós, que possamos captar realmente o verdadeiro sentido dessa data festiva e, mais do que isso, uma data profundamente espiritual. É isso mesmo. E Arthur Valadares é do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho NEP Paulo de Tarso, sempre está aqui com a gente, que é noivo, namorado. Hoje eu vou falar, eu falei para o Arthur, hoje eu vou falar que vocês são um casal, né? E a Flávia Contartese, espírita, engenheira e educadora também com a gente. Tenho certeza que o bate-papo vai ser muito bom. Vai sim. E já que a gente está falando de Natal, a gente vai discutir a importância desta época, né? E o que representou a encarnação de Jesus aqui para a Terra. E eu queria começar pelo nascimento, ou até um pouquinho antes do nascimento, né? Qual foi a preparação para a encarnação de Jesus? Houve alguma preparação? A gente tem alguma informação do que aconteceu antes de Jesus vir à Terra? Sim, nós temos algumas informações e pela própria vida, pelo que ela representou para a história da humanidade, a gente pode imaginar o quanto isso foi muito bem arquitetado, muito bem planejado do ponto de vista espiritual. É como nós sabemos, pela visão espírita, o Cristo é o governador planetário. É um espírito de alta hierarquia, um espírito chamado, na escala espírita, espírito puro, que assumiu uma incumbência há muito tempo, recebida diretamente do Criador, de preparar este planeta, de prepará-lo para a vida, para a encarnação de nós que aqui estamos hoje. E esse foi um processo muito longo, demandou aí mais de 4 bilhões de anos. Então esse espírito, já naquele tempo, havia recebido essa incumbência. Conta-nos Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que antes de receber essa incumbência, houve uma reunião de espíritos similares a ele, ou seja, outros cristos de outros planetas do Sistema Solar, uma reunião preparatória para a formação desse mundo. Então essa foi a primeira reunião desse grupo de espíritos. A segunda reunião, para a gente ver a importância do acontecimento entre esses espíritos que regem todo o Sistema Solar, ocorreu justamente para a preparação da encarnação de Jesus no planeta Terra. Então foram duas reuniões em momentos ou em pontos marcantes da história do planeta como da humanidade, uma na formação e a outra no advento, no nascimento de Jesus, preparando o nascimento dele, para a gente ter uma ideia da importância que a espiritualidade superior atribuiu a esse acontecimento. Porque sendo ele o governador planetário, sendo ele o espírito mais evoluído que trabalha, né, que governa todo o processo evolutivo na Terra, a sua vinda à Terra não poderia mesmo ser um evento qualquer. Então houve toda uma preparação dele e, claro, de falanges de espíritos, alguns que se propuseram a encarnar, vieram, estiveram com ele, o ampararam na tarefa, inclusive seu pai, sua mãe e outros companheiros e colaboradores que estiveram com ele, para que a tarefa pudesse ser desempenhada. É claro que o Cristo, como aprendemos com o Espiritismo, sendo já um espírito puro, não era passível de queda ou de falha, era um espírito que
digamos assim, num ditado mais popular, numa frase mais popular, missão dada é missão cumprida. Então, o Cristo não tinha qualquer chance de equivocar-se nesse sentido, mas ele convocou e trouxe muitos colaboradores. Então, houve toda uma preparação e, de fato, a gente consegue mensurar o que foi isso pela mudança ou pelo alcance que sua vida, o seu nascimento teve e segue tendo para a humanidade e seguirá tendo milênios afora. E ele, como espírito puro, ele vibra iluminado, talvez muito diferente das vibrações do planeta Terra. Teve alguma dificuldade para um espírito tão iluminado, vamos dizer assim, descer para uma vibração mais densa? Olha, ou não faz sentido a minha pergunta? Não, até que faz sentido, assim. A definição de um espírito puro é um espírito que adquiriu pleno controle sobre a matéria. Ou seja, ele não sofre mais qualquer influência da matéria. Então, nesse sentido, poderíamos pensar que para ele estar aqui ou estar fora da matéria seria quase que a mesma coisa, já que ele tem o total controle disso. Mesmo enquanto encarnado, ele consegue viver tranquilamente como que nesses dois mundos, dada a condição espiritual que ele já chegou. Então, a nosso ver, para um espírito como Cristo, pode ter sim demandado dele um certo esforço, né, de preparação, de adequação à matéria, mas é um espírito que já pela sua própria condição espiritual adquiriu esse pleno controle sobre a matéria, sobre todos os fluidos, né? Não só a matéria mais densa, como a matéria mais próxima da Terra, enfim. Então, a nosso ver, não chega a ser uma dificuldade, um impeditivo para um espírito desse porte, dessa grandeza. Com certeza. Agora tem uma coisa interessante quanto a essa influência, né, Priscila? Humberto de Campos até nos lembra sobre isso, que a Terra passava por momentos conturbados, de muitos conflitos, né? Com a vinda de Jesus, os historiadores nem conseguem muito bem explicar o porquê isso aconteceu, mas no momento que precede a chegada dele, é um momento que o Império Romano estava no seu momento mais harmonioso. Mas como se a luz do Cristo já irradiasse, já apaziguasse a sua chegada próxima já pudesse fazer essa harmonização geral e, enfim, ter alguma influência nesse sentido. E os dois espíritos que receberam Jesus foi Maria e José. Com certeza, espíritos realmente significativos nessa história. Anjo Gabriel, quem foi Anjo Gabriel? Veio, avisou Maria? Como é que foi isso na visão espírita? Na verdade, a palavra anjo, na verdade, ela significa mensageiro, né? E para nós, no contexto espírita, seriam espíritos mais adiantados, espíritos que colaboram com Jesus na governança do planeta Terra. Então, são aqueles que são designados para orientar, para inspirar outros, e muitas vezes em processos mediúnicos, seja uma mediunidade de vidência, seja uma mediunidade onírica, que é muito comum no Evangelho, né, a visão em sonhos. José mesmo teve uma visão num sonho que o anjo lhe disse para acolher Maria e tudo mais. Então, nós temos ali exemplos de mediunidades mesmo, e essas figuras, os anjos, Gabriel, Miguel, são nomes apenas, mas que designam esses servidores, esses mensageiros que ampararam a Jesus em todo esse processo de preparação para a sua vinda, inclusive relembrando esses espíritos que estavam encarnados das tarefas assumidas, no caso Maria, no caso José, já preparando a vinda de receber o Cristo, exatamente. E quem são Maria e José? Com certeza a gente pode entender até pelo tamanho da tarefa, né? Espíritos assim preparados para isso, mas o mais bonito é que quando a gente diz que são espíritos preparados, não são feitos assim magníficos para o mundo, né? Quando a gente fala de José, por exemplo, é uma figura até apagada nos evangelhos. Sim, Maria é mais elevada que José, muito pouco né? se fala dele, mas quando a gente pensa na tarefa de José, né? E que lá no começo, Maria e Jesus foram confiados àquele homem, não era qualquer espírito, né? E assim, além de tudo, ele foi muito dedicado no compromisso do seu dever. Um exemplo dos mais bonitos, assim, de apagar-se para servir, que é o que
Pouquíssimas pessoas conseguem fazer. E que é o que deveria ser, né? O norte das nossas vidas todas. A gente poder se diminuir, isso é humildade, né? Poder apagar o nosso ego, a nossa vaidade, por fazer aquilo que nos compete, o dever de cada um. E José soube cumprir muito bem o seu dever, tanto nesse sentido, como depois na sequência, né? Com Jesus criança, e enfim, seguindo, trabalhando. Não se fala muito mais de José, mas a gente entende que essa tarefa principal, assim, ele cumpriu muito bem. E Maria, então, a gente nem tem o que dizer, né? Nesse exemplo de abnegação e de amor que o coração feminino acolheu, um dos maiores exemplos que a gente tem, que quando a tarefa lhe chega, ela prontamente aceita e se entrega a Deus, né, se colocando verdadeiramente como serva e acolhendo aquele Espírito que vem, né, para nos trazer tanta renovação, e também como José, cumprindo muito bem o seu dever e seguindo, né, nessa semeadura de amor. E com certeza eles sentiram a responsabilidade, eu acredito, né? Não sei se existem alguns relatos, mas até pelo anjo vir contar a ela, tem o caso do João também, né? Que estava já na barriga da prima de Maria, era isso? Da Isabel. Então, assim, teve todo esse encantamento, né? Já do nascimento. Isso que é interessante, isso que a Flávia falou, né? Ela relembrando, por exemplo, o caso de José, que é muito similar também ao de Maria. Emmanuel comenta uma das mais belas mensagens de Emmanuel, no livro Levantar e Seguir, capítulo 6, intitulada José da Galileia. E ele tem uma definição muito bonita, ele diz assim que José passou pelo mundo no divino silêncio de Deus. Então, mesmo recebendo uma mensagem diretamente de um anjo, mesmo sendo alertado da dimensão da tarefa que lhe competia, jamais se envadeceu, jamais se deixou encantar no sentido das vaidades, das glórias do mundo, quando viu seu filho, bem novinho, ainda discutindo com os doutores da lei, com aquela capacidade que não era mesmo algo comum, algo normal. Nunca deixou de se afastar da sua carpintaria simples, dos exercícios dos seus deveres junto ao templo, sempre manteve-se naquela postura do divino silêncio de Deus, a fim de que o Cristo e Maria também pudessem se realçar na tarefa. Maria também, esse espírito que, como a Flávia bem lembrou, a partir do momento do chamado, diz logo, abrindo todo o coração, colocando-se por inteiro no trabalho, que não era um trabalho simples, estamos falando de uma mãe que sabia que o seu filho não seria, digamos assim, seu, seria um filho praticamente do mundo, né? Que sabia que desde pequenino aquele filho já não viria para ser assim apenas o seu filho, seria o Cristo, seria o mestre, seria o amigo de todos, que tinha uma tarefa de ver o filho morrer numa condição tão difícil, né? De passar por tudo aquilo que passou mais adiante, mas que logo ao início da tarefa diz: eis a serva, cumpra-se nela a vontade do Senhor. Ou seja, também como José, uma postura de humildade, sabendo, entendendo a dimensão da proposta. Várias vezes no Evangelho a gente vê assim o relato: e Maria guardava aquelas coisas em seu coração. E Maria guardava aquelas coisas em seu coração. Imagina o que essa mulher não viu. Nossa. Aquela criança que já pequena buscava os ladrões, já buscava os perdidos ali, já trazia para casa, e ela preocupada. Imagina o que essa mulher não viu. E no entanto ela soube guardar isso no silêncio do seu coração, sem nunca se envaidecer, sem nunca se sobrepor àquele que tinha a grande tarefa, o seu filho. Então a gente percebe que eram espíritos já preparados para receber o Cristo na terra, realmente não eram espíritos quaisquer, assim como no entorno também o primo de Jesus, João Batista, um espírito que também já veio preparado com esse compromisso de abrir as sendas do Senhor, como diz o Evangelho, de preparar o caminho do Senhor. Então assim, vemos que Jesus estava cercado por um grupamento de espíritos já mais adiantados, como também outros espíritos aí já mais próximos da nossa humanidade, que depois ele viria a convidar para o trabalho, como os apóstolos, que já não eram espíritos assim de uma envergadura espiritual tão grandiosa quanto um José, quanto uma Maria, quanto um João Batista. Eram mais próximos de nós, com as suas lutas ainda, e aí está justamente a beleza. Jesus convida esses para mostrar que o seu evangelho era também para aqueles como nós, que têm os problemas ainda a serem
solucionadas. Então, é tudo muito bem planejado e por isso a gente vê essa universalidade do Evangelho, ele se aplica a todos, né? E nasce Jesus numa manjedoura em Belém. O que a manjedoura representa no nascimento? Trazendo desde o início, né, Priscila, um exemplo de simplicidade, de humildade, que já nasce ali com as coisas desde o nascimento, né? Ele dá o exemplo desde o seu nascimento. Isso. Nos ensinando desde ali. Não é por acaso que Jesus escolhe, né, como primeira lição assim, do Evangelho, a lição da humildade, da simplicidade. Quando a gente pensa, por exemplo, nas bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, qual é a primeira das bem-aventuranças? Bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, bem-aventurados os humildes. E a gente vai tendo as outras bem-aventuranças, que são como que uma escada, né, em degraus ascensionais, Sim, de crescimento e desenvolvimento do espírito. Mas Jesus está dizendo, a base, o primeiro degrau das virtudes, da construção da vida cristã é a humildade. Como é que eu vou ser manso sem ser humilde? Como é que eu vou ser justo sem ser humilde? Como é que eu vou ser misericordioso sem ser humilde? Como é que eu vou ser puro sem ser humilde? Então, por isso ele coloca a humildade como base, por isso a manjedoura digamos, a primeira grande lição. Lembrando aí a ideia da humildade, que do latim vem de humus, de fertilidade, ou seja, uma vida fértil é a vida que passa pela humildade, que começa na humildade. Uma vida espiritual fértil e abundante tem de começar pela humildade, que é o solo fértil do Espírito. então ficamos com a primeira lição, né, que é o nascimento de Jesus, que é a humildade. E falando em humildade, a gente lembra do momento Chico Xavier. E Chico fala sobre o Natal no Pinga Fogo e agora a gente vai assistir. Estamos na semana do Natal. Todos falam do Natal. Todos tentam interpretar o Natal. Para a doutrina espírita e para Chico Xavier, que apresentação especial, que significação especial tem o Natal? Os espíritos amigos nos têm ensinado por muitas vezes que ante o Natal reformulamos os nossos votos de cristianização da nossa vida pessoal e coletiva diante de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nossas vidas estão entregues em nome de Deus. Aquele que em sua infinita misericórdia nos conserva junto de seu coração, infinitamente amoroso, como tutelados no planeta terrestre, abençoando-nos, orientando-nos, tolerando-nos as fraquezas e encaminhando-nos para uma vida melhor. Devemos, com toda sinceridade, asseverar que sem Jesus Cristo em nossas vidas, seja qual for a interpretação que venhamos a dar aos seus ensinamentos, sem Jesus Cristo em nossas vidas, não estaremos muito longe de uma regressão para as selvas. Por isso mesmo, o Natal é importante, continuará a ser importante. E embora muitas vezes cercado de incompreensões humanas, o Natal há de ser o coração de nosso Senhor Jesus Cristo, pulsando no mundo, assim como estamos vendo o coração maravilhoso do nosso Divino Mestre, palpitando na alegria de toda São Paulo, em festiva comemoração para a passagem do natalício daquele que é o maior amor. Paz espera. Paz espera.
De volta ao Esferas da Vida, hoje dia comemorativo, é dia de Natal, estamos muito felizes de estar aqui com vocês. E agora chegou a hora da dica do nosso programa. Para você que quer sempre saber um pouco mais da doutrina espírita, a nossa dica é o jornal O Clarim, que esclarece didaticamente todos os tipos de assuntos espíritas, e também a Revista Internacional de Espiritismo, que é uma das revistas mais respeitadas no meio espírita, pela qualidade e profundidade de seus textos, expandindo sempre aí todo tipo de conteúdo. Jornal O Clarim e Revista Internacional de Espiritismo. Entrem no site www.oclarim.com.br. Televendas é 16 3382 1066. Eles têm WhatsApp, a editora O Clarim é 16 99270 6575. Entrem no site, assinem. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E agora não tem como não colocar esse vídeo lindo de recado do Divaldo Pereira Franco. A gente vai escutá-lo um pouquinho para falar sobre o Natal, sobre Jesus Cristo também. E foi exatamente quando Roma distendia os seus tentáculos por toda a terra. E a dor, o desespero, a amargura cavalgavam os corações humanos, que ele apareceu. Em uma gruta de calcário, numa noite silenciosa e fria, ele trocou as culminâncias das alturas pelas baixadas sofredoras da humanidade. Ele veio à semelhança de uma luz que jamais se extinguiria e dividiu a história, dividiu a humanidade antes e depois dele. Não tinha nenhum exército e foi chamado rei. Não era possuidor de grandezas e todos o chamavam Senhor, porque ele trouxe a missão de libertar a criatura humana da ignorância, arrancá-la dos elos escravocratas, da pequenez e das paixões asselvajadas. E cantou a sinfonia inacabada das bem-aventuranças, inaugurando o período do amor que jamais desaparecia do coração da criatura humana. Até hoje, quando falamos sobre Jesus, uma dúlcida melodia canta nos arcanos do nosso sentimento. Jesus é paz, é ternura, a alegria dos que choram, a esperança dos que perderam o caminho, a companhia de quem não tem ninguém. Ainda agora a sua voz dúlcida e canora parece repetir na acústica de nossas almas: ama. A verdadeira felicidade é amar. Sê tu aquele que socorre, aquele que constrói a vida, a beleza, a imortalidade. À semelhança daqueles dias, o homem moderno atingiu a Lua, viaja na direção de outros sistemas solares, mas a dor escraviza-o no guante terrível da sua inferioridade moral. O conhecimento canta, mas as necessidades emocionais estorcegam, ralando os sentimentos e suplicando compaixão. A ciência libertou da ignorância. A tecnologia de ponta favoreceu com a rapidez da comunicação virtual, mas não ampliou as asas do coração que ama. E é por isso que Jesus está de volta. E em cada ano celebramos o seu Natal. Parece existir em nosso mundo íntimo uma suave, terna doçura esperando por ele. E quando lhe falamos o nome, insistimos a sua promessa diante daqueles corações que foram devorados pela angústia, há um renascer de primavera. Os escombros cobrem-se de flores, a alma sorri e a plenitude leva a uma canção de imortalidade. Jesus nasceu, mas ainda
terá nascido, pergunto, em seu coração. É importante que neste Natal ele nasça, ou renasça, ele surja, ou ressurja, e você possa transformar a sua aflição no hino de louvor, cantando as bênçãos da imortalidade e de um perene Natal. Feliz Natal. Que mensagem linda! Muito bonita, né, Arthur e Flávia? Muito. Muito bom falar de Jesus, falar do Natal, a gente se emociona. Não é simples a gente estar aqui hoje falando de Jesus, né? A gente fica emocionado. E agora a gente poderia falar um pouquinho sobre a vida de Jesus, seus principais ensinamentos. Como é que foi? Ele nasceu, a gente falou do nascimento, esse crescimento. Com 12 anos ele já estava conversando com os doutores da lei. As pessoas já percebiam o grande diferencial, né, de sabedoria, conhecimento. Sim, ele mesmo, né, já estava para mostrar o quanto o seu espírito era diferente dos que encarnam na Terra, reencarnam na Terra. A essa idade ele já estava consciente da sua tarefa quando seus pais voltam para buscá-lo em Jerusalém, porque ele havia ficado conversando com os doutores da lei. Ele então diz a eles, mas não sabiam que eu devia tratar das coisas do meu pai? Ou seja, com essa idade já estava consciente da tarefa que tinha, do que havia vindo fazer. Então realmente a vinda de Jesus, ela marca um contato mais próximo do céu com a terra, isto é, dos planos mais elevados da espiritualidade com a terra. Ele vem trazer, de fato, uma mensagem diretamente do Criador. Enquanto os outros que haviam vindo antes e depois dele traziam mensagens, ou eram mensageiros do mensageiro, o Cristo era um mensageiro direto, é aquele que na terra dialoga ou atende diretamente à vontade e ao pensamento do próprio Criador. Então ele veio, na feliz definição de Kardec, na condição do médium de Deus, apresentar à humanidade a sua mensagem, que ficou conhecida como Evangelho ou Boa Nova, e que na verdade não é só os textos que nós lemos, nem as parábolas que ele contou, é sobretudo a sua mensagem de vida, o que ele viveu, o que ele exemplificou, que é o caminho mais reto, o caminho mais profundo, mais verdadeiro para a nossa libertação espiritual, para a nossa ascensão. O Cristo, sendo ele um espírito puro, é aquele que viveu integralmente em sua vida as leis divinas. E são essas leis divinas a garantia de uma vida realmente feliz, pacificada, harmonizada, de progresso e de ascensão espiritual. Então, ao deixar como que uma bússola, esse mapa para nós, Jesus legou aos séculos e à posteridade o caminho da nossa libertação, da vitória sobre nós mesmos, sobre as nossas paixões, sobre a nossa ignorância, a caminho de uma vida cada vez mais plena e cada vez mais feliz. Como ele mesmo diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Comum que a gente diga, né, que Jesus dividiu a história entre antes e depois dele. E essa menção é feita, na maioria das vezes, para tratar da contagem do tempo mesmo, né? Que é contado, nós sabemos hoje, entre antes de Cristo e depois de Cristo. Mas para além disso, Jesus veio verdadeiramente dividir a história, porque depois dele, ou a partir da mensagem de amor que ele trouxe, nós, criaturas, pudemos encontrar novos meios de seguir a nossa vida, né? Com um exemplo pleno, como o Arthur estava dizendo, daquele que lá, desde o começo, como a gente estava falando, desde a manjedoura já começa a nos ensinar, e depois, por toda a sua vida, porque isso é que é bonito, assim, ele não é um pregador, um orador, alguém que fale, mas é alguém que ensina com a sua própria vida. Então, essa vida realmente transforma o mundo até hoje, não é à toa que até os dias de hoje a gente lembre desse momento, nos emocionando com isso, e comemoremos então, né, esse momento como forma de nos relembrarmos dessa vida
que transformou a humanidade, mas segue transformando, né? E deve estar no nosso pensamento, nas nossas reflexões, como esse processo de renovação. É por isso que a gente lembra do Natal todos os anos, por isso que a gente tem essa data de comemoração, para que a gente possa verdadeiramente transformar também as nossas vidas a partir da vida dele, né? E de tudo que nos ensinou. Com certeza. Divaldo Pereira Franco, nesse vídeo que a gente acabou de assistir, ele fala sobre quando Cristo nascerá para nós. A gente tem alguns exemplos aqui do Evangelho, que é de Pedro, de Saulo de Tarso, de Madalena, que a gente pode até citar algum exemplo que você achar melhor, que vocês acharem melhor, né? Como que as pessoas sentiram assim? Como que a gente percebe que Jesus renasceu para nós, ou nasceu, né, primeiramente para nós? Isso é interessante, assim, até para a gente refletir, de modo geral, na missão do Cristo. Porque era-se previsto a sua vinda, né? Vários povos, em várias culturas, vários profetas, várias profecias aguardavam a vinda desse Espírito. E tinham ciência de que ele seria o fundador, aquele que inauguraria um novo mundo, um mundo de paz, de fraternidade, isso em várias culturas, não só no povo hebreu daquela época que aguardava o Messias, aquele que inauguraria o Olam Rabá, o mundo vidouro, o mundo de paz, de fraternidade. Mas de um modo geral, isso a gente percebe nos próprios discípulos, esperava-se que esse trabalho fosse assim, um trabalho que não envolvesse muito o nosso esforço. Aguardavam muitos que Jesus faria todo o trabalho e que com a sua vinda o mundo seria um mundo de paz, que ele tomaria o poder, alguns pensavam, e que então ele inauguraria esse novo mundo em que ele seria o rei, os outros seriam... Fosse um milagre. Isso, fosse um milagre, como se fosse um estalar de dedos. Ele seria, tanto é que na última ceia, os discípulos estavam discutindo quem sentaria à direita dele, quem sentaria à esquerda dele, porque achavam que ele era um rei terreno. Esquecendo-nos de que todos os reis terrenos passaram e seus reinados, seus tronos também com eles, né? Então, e aí é a ideia, né? Jesus a todo momento vai tentando desconstruir essa ideia de um reino construído de fora para dentro, com a força, com a imposição, para mostrar que na verdade o seu reino era algo que começava na intimidade de cada um. Então ele usa vários exemplos. O reino é como uma semente, a semente que cresce dentro da terra. O reino é como fermento, que leveda a massa de dentro para fora. O reino é como a pérola, que se forma dentro da ostra. Então Jesus a todo momento vai mostrando essa importância de que, para que de fato pudéssemos chegar a esse reino tão esperado, de paz, de amor, ao qual um dia chegaremos, isso demandaria de cada um de nós um esforço por interiorizar o que ele veio trazer. E é essa a ideia do nascer. É preciso que ele nasça em nós, é preciso que o Natal venha para dentro de nós, para que então possamos ser realmente construtores desse reino, a começar de nós mesmos, né? E é isso que aconteceu com Pedro, com Saulo, com a Madalena. Pedro, aquele que mais conviveu com Jesus durante a sua missão pública, imagina só, conviver por 3 anos com Jesus, acordar com Jesus, tomar café com Jesus, e ouvindo as lições de Jesus. E Pedro, digamos assim, achava que já havia consolidado muitas coisas, mas quando ele viu, ou quando Jesus saiu do lado dele, porque foi preso, ele percebeu que ainda não havia de fato entendido a real dimensão. Quando ele chora depois das 3 negações, é que ele percebe, não bastava que Jesus estivesse do lado dele, era preciso que Jesus estivesse dentro dele. Ali ele começa de fato a entender o que era o reino. Ali Jesus começa a nascer nele. Embora os 3 anos de convivência, ele só foi perceber isso quando realmente entendeu que era preciso trazê-lo para dentro. E por isso que a mensagem de Jesus segue sendo atual e está ao alcance de todos. Porque embora não esteja fisicamente ao nosso lado, em espírito sempre está, nós temos acesso às suas lições. E o que realmente importa não é vermos a Jesus, nem tocarmos a Jesus, é trazermos Jesus para conviver conosco, é trazê-lo para dentro de nós. Isso é o Natal, o nascimento do Cristo na manjedoura de nossa alma. Por que temos tanta dificuldade, às vezes, Flávia, de conseguir essa sementinha? Não é? Sim, isso é muito comum por muitas questões, né, Priscila? Às vezes pelo nosso próprio comodismo,
A transformação é uma coisa que exige de nós Somos ainda muito esforço. imperfeitos. A gente gosta de estar onde nós já estamos, onde nós já conhecemos, a famosa zona de conforto, né? Mas Jesus nos convida para algo mais. E a gente precisa começar a olhar além de uma outra perspectiva e perceber que além a felicidade é muito maior. O amor divino, o amor do Cristo que nos envolve para esse processo vai nos levando para caminhos cada vez mais sublimes que a gente não consegue imaginar ainda. Mas esse esforço diário, constante, de disciplina, para todos nós é possível. Com E é isso que é certeza. bonito da mensagem de Jesus, é que ela é para todos. Para todos nós. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com mais esferas da vida. Fique aí. Paz e espera. Paz e espera. De volta ao Esferas da Vida, recebo aqui no programa Arthur Valadares e Flávia Contartese. A gente já conversou sobre o nascimento de Jesus, sobre a vida de Jesus e agora a gente vai falar um pouquinho do momento atual, falar um pouquinho do Natal. Por que é um momento de mais leveza? A gente percebe que é um momento de mais solidariedade. O que a gente vê, né? No mundo todo, eu acredito, as pessoas estão mais acessíveis na época do Natal. Que pensamos em Cristo, todos, acredito eu, né? Eu acho que é isso que Jesus e a presença dele representam para nós, né? Esse é um momento em que muitas pessoas estão verdadeiramente com os pensamentos mais elevados, lembrando da figura de Jesus, do seu exemplo, lembrando do amor, da família. São momentos em que a gente costuma estar junto daqueles que nós amamos, né? Para momentos de confraternização, de paz, de felicidade. Então, tudo isso contribui para essa atmosfera geral mais leve, mais harmonizada, porque a atmosfera ela é feita dos pensamentos de todos nós, né? Enquanto nós estivermos com esses pensamentos mais elevados, nós podemos somar para essa atmosfera geral e é isso que acontece nesses momentos. Essa é uma pequena amostra do que esse pensamento elevado a Jesus pode fazer, a transformação que ele pode realizar. E é isso que acontece conosco. É isso mesmo. E o que acontece no mundo espiritual nesta época, Arthur? É a mesma coisa? Tem diferenças? Assim, o mundo espiritual, se pensarmos na espiritualidade superior, em todas as épocas do ano, eles estão incansavelmente trabalhando, se dedicando, amparando a humanidade. Acontece que, do ponto de vista de nós encarnados e tudo mais, justamente por essa mudança de sintonia mais coletiva, e aí a gente começa a ver nessa época, a gente vê, né, de modo quase que mais patente mesmo, a importância do pensamento, a importância da sintonia, como diz Emmanuel, né, no livro Pensamento e Vida, como que o nosso pensamento de fato cria vida. A gente vê a importância de cuidarmos melhor da sintonia, de estendermos o cultivo dessas sintonias melhores, mais elevadas, para além simplesmente dessa época. Mas enfim, como falava, aproveitando-se dessa época, de uma maior abertura dos corações, de mentes mais voltadas para o bem, mais abertas à generosidade e à fraternidade, a espiritualidade superior encontra mais meios de nos orientar, de nos inspirar, de nos amparar. Não que em outras épocas não o façam. Depende da vibração de cada exatamente, né? Depende da vibração de cada um. É sempre uma via de mão dupla, né? Para que eu tenha essa conexão, eu preciso que os dois polos ali estejam bem sintonizados. Então, aproveitando-se dessa época, a espiritualidade semeia novas ideias de renovação, né? Relembra em nós compromissos de transformação, compromissos às vezes que assumimos antes da reencarnação. Então, uma simples abertura de mente, um simples cultivar de uma mente mais sadia, mais voltada para o bem, para a generosidade, tem tamanho alcance em termos da coletividade. Imagina só se cultivarmos isso como hábito cotidiano, se investirmos nisso como hábito cotidiano, o quanto não pode ser realmente transformador essa experiência do Natal, se estendendo
para além simplesmente da data ou dessa época do ano. O que seria ideal, a O gente que ter é essa o mesma ideal? vibração o ano inteiro. Porque esse é um convite, né? Se nós gostamos tanto dessa época, se é uma época tão harmoniosa para nós, Abençoada, eu adoro o abençoada, Natal, gente. nós somos adoro. convidados a viver nesse clima o ano todo e só depende de nós mesmos. Se a gente nesse momento está mais disposto, nessas vibrações de amor, de fraternidade, de generosidade, se nós buscarmos essas mesmas sintonias ao longo de todo o ano, esse clima natalino, esse clima bom, gostoso, ele perdura conosco, né? E como o Arthur estava falando, o auxílio também do plano espiritual A gente segue. consegue ser mais influenciado pelo bem, né? E é tão interessante isso que até, por exemplo, a definição dessa data, tão próximo da data de renovação do ano, ela até nisso tem um propósito da espiritualidade superior. O Emmanuel tem uma mensagem chamada Natal do Cristo, está no livro Antologia Mediúnica do Natal, em que ele vai falar assim: a sabedoria da vida situou o Natal do Cristo antes do Natal do tempo, a fim de que pudéssemos renovar os nossos compromissos com amor antes dos compromissos com o tempo. E ao final ele conclui assim: não nos esqueçamos de que se Jesus não nascer e crescer na manjedoura do nosso coração, da nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. Ou seja, o fato do nascimento do Cristo ter sido definido, porque de fato, historicamente, muito provavelmente, quase com toda certeza, os historiadores são unânimes, ele não teria nascido propriamente nessa data. Mas foi a data que foi definida num processo de ressignificação de uma data pagã. Mas até nisso há um propósito, que a Emmanuel está dizendo aqui. Jesus, o Natal do Cristo vem antes da renovação do ano, como a dizer assim: se o nosso compromisso com Cristo não for reafirmado, em vão dias novos, anos novos, oportunidades novas virão, porque não estaremos realmente dispostos a aproveitá-las, a utilizá-las no nosso crescimento como poderíamos e deveríamos. Então, até nesse sentido, a espiritualidade trabalha para dizer: olha, renovemos o nosso compromisso com o amor, com os valores do Cristo, do Evangelho, humildade, perdão, renúncia, caridade, para que de fato os dias e os anos sejam novos, porque só serão novos se nós de fato o formos também. Transformarmos. Um outro convite muito interessante nesses dias, né, nessa época de Natal, no dia de Natal especialmente, que é muito presente em várias mensagens, né, espirituais, que é o seguinte: esse momento, essa disposição que nós temos ao bem, ao perdão, à fraternidade, ela é muito presente na maioria dos lares, mas especialmente para os nossos, digamos, que são aqueles mais queridos, os nossos familiares, que são extremamente importantes. Esse momento é sim para nós estarmos juntos, renovando, né, esses laços de amor. Mas para que nós não nos esqueçamos de que a humanidade é muito maior do que essa célula apenas da família, né? E o convite do Cristo é que a gente possa olhar para o outro. E o outro é sim, minha mãe, o meu pai, o meu marido, os meus filhos, os meus irmãos, familiares, né, sanguíneos, mas é também o outro que mora na casa vizinha, é o outro, enfim, A humanidade a humanidade toda. como um todo. Então esse convite se estende, e a gente precisa lembrar também disso, né? Que Jesus é amor, mas ele não é amor só para os meus. É amor para todos. Esse é o horizonte. Me veio à cabeça agora das pessoas que não gostam do Natal, que se sentem tristes, falam: nossa, essa época do ano me deixa mal, me deixa triste. Por que será? Tem alguma explicação? Não, talvez possa ser também assim um convite a uma renovação da visão dessa data, né? Justamente nesse sentido que a Flávia comentou, convite para sairmos então. Às vezes a pessoa não tem uma família mais próxima, não tem uma relação muito próxima com a família, e como muitas vezes se associa Natal à família, talvez seja esse um convite também que Jesus faz para o reajuste desses laços, para a tentativa de reconciliação, ou para expandir esses laços para além daquela família apenas, não esperando tanto receber o amor, mas ir em direção ao outro,
para dar o amor, como o Divaldo nos disse, que é realmente o que nos traz, o que nos torna felizes. Então, o Natal ele tem muitos desses significados, né? O próprio significado, por exemplo, Jesus ter nascido numa manjedoura, a manjedoura era o lugar de alimento. Então, o Natal ele também alimenta a nossa alma com esse alimento divino, dirá André Luiz. O alimento divino em todo o universo é o alimento do amor. Então, se a gente se fixar no Natal como essa fonte, esse convite ao amor, aos valores que de fato constroem a felicidade em nós, realmente o Natal pode ser sempre essa lembrança que nos traz felicidade, nos traz alegria e nos traz estímulo para o nosso progresso. Então, às vezes, uma mudança no olhar, na perspectiva, no sentido atribuído a esse Natal, pode ser de grande valia para a gente também. Seria dar um novo sentido para o Natal. Porque muitas vezes esses momentos de tristeza, ao menos os que a gente pode ver, né, e conhecer, eles estão vinculados, na maioria das vezes, por conta dessas problemáticas familiares, né? Porque como esse é momento de família, se você tem alguma questão... Sente falta, ou né? sente Alguma falta, perda. algum desencarne que foi próximo ao Natal, aí traz essa lembrança. Ou a não presença física de determinados entes queridos, ou porque não moram perto, ou porque já desencarnaram também. Então, traz esse momento, né, de tristeza. Então, esse convite a ressignificar que esses seres amados, o amor perdura, né? Presentes perdura. Ou não. Nós podemos enviar vibrações de amor, de paz, não é isso? Exato, e o convite é sempre de alegria. A mensagem de Jesus é uma mensagem de alegria. Então é isso que a gente pode buscar. De esperança. De esperança. Né? Nascendo numa manjedoura, que era fonte de alimento, Jesus quis mostrar para a humanidade que a sua mensagem seria sempre esse banquete de amor, de esperança, de novas oportunidades, de novas possibilidades, enfim, que possamos nos congregar em torno dessa ceia espiritual. Porque para quem se ama de fato em espírito, não há distância, não há tempo, estamos sempre juntos e sempre unidos. E sobretudo de consolo também para os corações que sofrem. Com certeza. E para a gente finalizar, a gente sempre relaciona, o Divaldo relacionou, que o amor é perdoar. Quem consegue perdoar, consegue amar, né, se libertando desses ressentimentos. O perdão é o grande ensinamento de Jesus, Arthur. Eu acho que o amor, a caridade, ela sintetiza todas as outras virtudes. O perdão, a humildade, a paciência, a compreensão. Sobretudo o amor como ele, o mestre, o exemplificou. O amor maior, o amor mais sublime é aquele que prescindiu, que não tem mais qualquer exigência para amar. É aquele que não impõe qualquer barreira para amar. Quem alcançou isso, descobriu a fonte eterna e perene de felicidade. Porque agora não há busca fora, não há busca nas circunstâncias, em nada. Descobriu-a em si mesmo, numa fonte a jorrar para a eternidade. Como ele mesmo disse, a mulher samaritana. Então, quem descobriu essa fonte a jorrar para tudo e para todos, descobriu o amor, descobriu a mais perfeita felicidade. Eu agradeço a participação de vocês. Muito obrigada, Flávia. Muito obrigada, Arthur. Que os nossos corações estejam sempre abertos para os ensinamentos de Jesus. Um Feliz Natal para vocês. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada. Até terça-feira que vem, no Ano Novo.